Vou hoje abordar o primeiro capítulo, que são as considerações e o ambiente. Nunca pule isso, porque isso é importante para você. Na verdade, o sucesso é importante para você. Tudo bem? O que acontece? Eu vou utilizar um virtualizador que eu não gosto muito, porque ele não é tão poderoso. Existem outros virtualizadores. Muita gente vai torcer o nariz aí por ele ser muito simples, que é o VirtualBox. Existem coisas com mais recurso por aí, eu sei. Mas a vantagem do VirtualBox você tem que entender. O aluno, ele está na fase de aprendizado de Linux. Então nós vamos ensinar Linux na plataforma mais simples, mais fácil que existe. Por isso que é Debian também. Por isso que não é, por exemplo, outra distribuição. Eu coloquei o Debian porque é mais simples, mais bem documentada na internet. VirtualBox, que é a coisa mais simples, vai funcionar no Windows, vai funcionar no Mac, vai funcionar mesmo layout. Entendeu? Depois eu vou criar um capítulo extra que eu vou explicar a questão de virtualização em servidores. Como que nós fazemos. Que é o que eu utilizo aqui na minha casa. Beleza. Sim, na minha casa tem um mini data center já. Espero que no futuro eu tenha verba para mandar traduzir esses vídeos tudinho. Bom, nós vamos trabalhar também com Debian 12 ou 13. Eu estou adaptando todo o material para o Debian 13. Eu atualizo sempre, que é você refazer todas as práticas e confirmar se a tela vai exibir exatamente, ou seja, tem print screen esse livro, se vai exibir exatamente o que está na imagem do livro. É um serviço monstruoso, porque esse livro hoje ele tem mais de 600 páginas. Pense. Estou adaptando aqui para o Debian 13. Tá? Mas é difícil o Debian ter uma atualização assim de uma par para uma ímpar. É comum você ver atualização de uma par para uma par. Tipo o Debian 10 para o Debian 12, tivemos muitas alterações. Não é? O Debian 14, por exemplo, para frente já teve alteração. Então, é raro você pegar uma alteração assim. Tá? De uma distro para outra, principalmente par para ímpar assim. A não ser se os caras decidiram colocar do nada uma solução nova. Né? E nós vamos precisar do PUT, o WinSCP, mas no futuro. Agora não. Tipo lá para aula pro capítulo 15. Para chegar no capítulo 15, eu acredito que vai estar lá no vídeo 80, no vídeo 70, por ali. Então você tem uns 70 vídeos, mais ou menos. Rapaz, senta aí que você vai aprender Linux. Bom, o processo de instalação do VirtualBox é muito simples. Next, Finish, padrão Microsoft. Tá? Você pode ter o Windows aí na sua casa, você pode ter o Mac, você pode ter o Linux. Você não precisa mudar todo o teu ambiente agora para aprender. Comigo aqui. Coloquei alguns links que vira e mexe eu atualizo aqui. Vira e mexe eu atualizo esses links aqui. Tudo bem? Bom, esteja, né, lá no meu GitHub. Né? Então o GitHub lá. Tá faltando até o GitHub aqui no material, hein? GitHub, do Não Importa Web, Books. Olha meus links aparecendo, hein? Que profissional de security, hein? Vai lá no projeto do livro, certo? Vai lá, faz download aqui, onde você faz download aqui. Dá um estrelinha, like esse negócio, dá um help. Tudo bem? Legal. Instalou o VirtualBox. Ele tem essa carinha aqui. Eu acho que eu bati essa foto no Windows, se não falha a memória. Eu tenho acesso ao Windows onde eu trabalho, então eu posso bater as fotos lá. Legal, então com o VirtualBox instalado, eu tenho aqui o VirtualBox, tá? E essa aqui é a cara do VirtualBox no Linux. É um pouco diferente você comparar aqui com o livro, ó, tá? Que foi tirado no Windows, ó. Mas posição, ó. Posição das coisas. Tranquilo. Legal. Vamos lá.
Para criar uma máquina virtual é muito fácil, tá? Borrão azul. No passado, os primeiros VirtualBox era um mago, cara. Era um mago com uma varetinha. Na ponta da varetinha tinha um borrão azul. E aí eles mantiveram agora, tiraram o mago e colocaram o borrão azul, provavelmente por questões... É muito comum em IHC a gente pensar também nas questões tipo de religiosidade, crença, entre outras coisas. O mago, em muitas religiões, é um problema, né? Bom, aqui é no modo Windows, tá? Vou mostrar como é que foi no modo Windows. Borrão azul. Coloca um nome bem sugestivo, Debian 12, 64 bits, Debian 13, 64 bits. Você tem que ter permissão para escrita nesse diretório. Nem sempre tem permissão para escrita nesse diretório. Então, se não tem, você tem que escolher um diretório que você tem permissão de escrita. Cara, isso dá muito problema, principalmente em faculdades. Então você tem que ir lá na faculdade, tem que ver se você tem permissão de escrita nesse diretório, tá? Em casa não dá problema. No escritório também não dá problema. Escolhe Linux e é um Debian 64 bits. Bom, nós tivemos 32 bits, 64 bits, naturalmente. Não dizem que tem um mais rápido, que tem um mais lento, não importa. Hoje não se trabalha mais com 32 bits, porque tem pacotes que nem existem mais para 32 bits. Tem pacotes que não existem mais para 32 bits. Então por que eu instalaria um Linux de 32 bits se corre o risco de ter um pacote que não existe mais para aquilo? Então já pega lá o download do AMD, porque o AMD é 64 bits, embora você utilize um processador Intel, não tem problema. Foi quando eles criaram lá essa arquitetura. Beleza? Não pega ARM. ARM geralmente é RISC. Né? Você pegaria se você tivesse, tipo assim, uma Raspberry, algo assim. E aqui você coloca 64 bits, então. Debian 64 bits. Você escolhe a memória, tá? No teu Windows. Cara, aí nós vamos bater ter um problema agora, porque teu Windows. Memória. Duas coisas incompatíveis, né? Meu amigo. Windows. Cara, eu já trabalhei com obra, tá? Windows é igual pedreiro na hora do almoço, mano. Os caras nem comem já no prato. Os caras já comem direto na marmita de isopor. O que acontece? Você tem que reservar aí. Até o capítulo 14. Até o capítulo 14, você precisa de reservar 1 GB de memória. Tá? Ideal. Consigo trabalhar, por exemplo, com 500? Olha, não sei não, hein? Raspando ali em 500 mega de memória, raspando, o teu Debian vai estar ali no limite, tá? O teu Debian vai ali trabalhar algo em torno de 300, 400, dependendo se você instala programa 500 mega, tá? Nessa faixa aí. Mas de memória. E no meu computador aqui, por exemplo, você tá vendo, eu tô gravando aqui num computador, né? Aqui, como tem interface gráfica e tudo mais, eu preciso de 1 GB de memória, né? No mínimo. Mas aqui nós vamos trabalhar sem interface gráfica. Não, é terminal. Nada gráfico. Porque servidores é terminal. Você não vai encontrar servidor gráfico. Porque se você instalar servidor gráfico, eu faço questão de demitir você. Não sei como, mas eu vou conseguir demitir você. Por um motivo muito simples. Um Debian, por exemplo, tem 300 e poucos pacotes terminal. Ele é bem pequenininho. Ele instala 300 e poucos pacotes. Agora, se você pegar um Debian com a parte gráfica, o XFCE, que é o mais fácil de tudo, que é o mais simples, ele vai ter 1.800 pacotes a mais, cara. A mais. Então, por que você instalaria algo tão grande para rodar num servidor se você vai acessar ele por terminal? Não tem lógica. Então, toda manutenção é terminal, cara. Não é nada gráfico. A gente não usa nada gráfico. Se você, então, recomendo 1 GB. Agora, lá na aula, no caso, capítulo 15 para frente, aí lá você vai precisar de, no mínimo, 4 GB, porque lá nós vamos ter prática com 6 máquinas virtuais. Monstruoso, tá? Monstruoso. Aí você fala o seguinte, legal, eu quero criar um disco virtual.
um disco virtual. Ele já vai colocar esse caminho para você, porque ele vai pegar o caminho base que você tem aqui, né? E aí ele vai montar o caminho do disco virtual automaticamente, certo? É VDI mesmo, não mexe. O que você pode mexer, talvez, é aumentar um pouco aqui o uso do disco. Ele não vai usar os 8 GB, porque ele vai dinamicamente alocando espaço. Ele vai dinamicamente alocando mais espaço. Então ele começa lá com, por exemplo, 10 MB, aí vai para 15 MB, aí vai para 20 MB. Ele, à medida que você vai instalando coisa, ele vai expandindo. Fica mais lento? Fica. Pouca coisa. Se você, o ser humano, nem vai perceber. Mas, tecnicamente, sim. Do que você criar ele como todo 8 GB na lata, assim, né? Que seria o fixo. Fixo aqui. Pode pôr aí uns 20 GB aí, já que você vai instalar tudo. E vai que você queira fazer uns download também, via terminal. Você vai fazer download via terminal comigo, tá? Esquenta a cabeça não. E como VDI, que é o clássico, tá? A vantagem do VDI é que você consegue exportar e importar fácil para qualquer lugar. Eu vejo assim. Então você tem a máquina virtual aqui. Ela não tem nada. É como se você chegasse da loja com sua máquina virtual, colocou, desculpe, com a máquina real, colocou sua máquina real aqui do lado. E agora falta você colocar o CD-ROM do jogo? Não, pô, do sistema operacional. Que jogo, rapaz? Você não joga nada, não. Já baixei o Debian 13 aqui. Você pode baixar o Debian 13, o Debian 12, não importa. Ele baixou como um link? Ah, não, ele tá. Legal. Beleza. Então vamos lá. Tá aqui. Aí, tô cego, eu vi o cadeadinho como se fosse um link. Aí você escolhe no teu Linux, tá? No seu Windows. Escolhe o Debian que você quer. Bom, e aí nós vamos partir para a instalação. Vamos lá, eu vou fazer esse procedimento agora aqui. Vamos lá, vamos criar borrão azul. Eu vou chamar de Debian 13, 64 bits. 13, 64 bits, 64 bits, tá? Vai ficar nesse diretório mesmo, não tem problema. É um Debian 13, tá? Quando você coloca Debian 13 aqui, já tem 64 bits, legal. Criei. Tá aqui, tá criado. Então agora eu inicio o bichinho. Opa, ele vai aparecer lá na outra tela. Aqui. Apareceu tudo lá na outra tela. Arrastei pra cá. Vou escolher aqui. Vou escolher. Vocês estão vendo meus arquivos, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha lá. E eu vou montar o disco. E aí eu entro na instalação. Legal. Instalação. Nós vamos usar essa instalação aqui. Eu vou. Você consegue dar um zoom fazendo isso aqui, ó. Modo escala. Aí foi aparecer lá na outra tela. Na hora de mostrar os meus arquivos do meu computador, ele não mandou para outra tela não, né? Mas na hora de aqui, ó, eu vou esticar, tá? Vou esticar. Para você voltar para aquele outro modo, com as opções de menu, é Right Ctrl, tá? F. Ou é o Ctrl F, uma coisa assim. Então você escolhe Install. Você vê que eu não sou eu não sou um usuário muito do VirtualBox, né? Eu utilizo outras ferramentas. Bom, no meu caso, vamos escolher a questão de cultura, né? Cara, vamos lá. Os caras programaram esse treco todo em inglês. Os caras testaram esse treco todo em inglês. Vamos lá, coleguinha, me ajuda. Você vai colocar em português? Você é doido? Não, inglês. Ah, mas os caminhos vão estar em inglês, tipo desktop, downloads. Sim, coleguinha. Exatamente. Não sei por que os brasileiros colocam área de trabalho com espaço no meio. Você vai se matar no command line. Você vai se matar. Agora, legal. A localização da máquina. Onde essa máquina está? Ela está em inglês, mas ela está no Brasil. Um Z. Legal. O
que tipo de encode você quer para essa máquina. Do meu ponto de vista, EN UTF-8 sempre deu certo nos meus servidores. Você que tem um ABNT, um teclado ABNT, você vai utilizar o Brazilian. Essa opção. Mas eu vou escolher essa primeira opção, porque o meu teclado, ele é antigo. Ele é da década de 80, né? Aquele layout da década de 80. Mesmo usado na década de 80 do layout. Não é o mesmo da década de 80, mas eu consegui um teclado com o mesmo layout. Porque eu aprendi datilografia na década de 80. Eu sou datilógrafo. Eu sou um datilógrafo, essa é a verdade. Meu primeiro certificado é de datilografia, na década de 80. A antiga máquina Olivetti, uma máquina muito boa. Eu tinha duas em casa. Pensou, cara? Moleque tem duas máquinas Olivetti em casa. Bola de futebol, uma. Bicicleta, não tinha. Fui ter depois de velho. Legal. Então ele faz toda a análise da minha máquina, disco, ele faz análise ali da placa de rede e tudo mais. Ele vai tentar se conectar. Nós vamos partir para uma instalação chamada NetInst. A NetInst, ela vai instalar algo em torno de 100 e poucos pacotes. Depois ela vai ir na internet buscar todo o resto. Então, no final do processo, tá tudo atualizadinho. Tá tudo atualizadinho. O nome da máquina. Não use letra maiúscula e não use espaço e não use caractere maluco. Eu vou utilizar Debian porque essa máquina é para aula. Né? Eu estou em algum controlador de domínio, tipo, é quando você tem aqueles controladores de domínio, você seleciona a organização e coloca seu usuário e senha. Não, estou numa máquina comum, caseira mesmo. Tá. Qual o password que eu vou colocar? Como é para aula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o password mais usado no mundo. Desculpe. É o segundo password mais usado no mundo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o password mais usado no mundo? O próprio username. Exemplo. Admin, root, João. Os caras fazem isso. Tá? É por isso que não aparece como top nas listas de password, né? Porque é o próprio nome do cara. Então, tirando isso, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra aula, cara, pra dar certo. Todas as nossas senhas do curso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cara. Legal. Qual é o nome de um novo usuário? No passado, o mundo Linux, e tem muita distribuição Linux que faz isso, ele te joga como root, cara. Ele te joga como root. Cara, isso é um erro gravíssimo. Você não pode entrar como root na máquina. Nós vamos desabilitar o root. No meu macOS, eu passei 10 anos sem entrar como super usuário, cara. Eu sei disso porque eu fiz uma atualização logo no início e tinha uns comandos que eu lancei. 10 anos depois deu pau. E eu lembrei que já deu aquele pau no passado. Voltei no command line do super usuário, tava tudo lá. Né? Então, cara, não entre como root. Então, o Debian ele faz um trabalho correto, que é levar você logo na instalação a criar um usuário sem permissão, e depois nós vamos dar a permissão, tipo que nós vamos acertar a permissão afino, tá? Então vamos lá, eu vou chamar de user Linux. O account dele vai ser user Linux. E aí eu vou colocar uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Beleza. Eu estou, então, nesse estado. Olha o Ozint aí. Vai me pegando. Tô zoando, né, cara? Nem precisa de Ozint. Eu tô entregando informação. Ozint, por exemplo, esse cara pega uma foto minha. O cara pega um som de fundo. Igual o hacker do BenTV, né? O hacker do BenTV. Olha... Eu posso... O hacker do BenTV é um hacker que falou que tava na Coreia do Sul ganhando dinheiro. Na Coreia do Sul era 3, 4 da manhã. E um BenTV cantando no fundo e foi pego, né, cara? Na mentira. Vamos lá. Aqui, olha só. Você pode utilizar algumas opções. Primeira opção. O disco todo ele cria swap, ele cria uma área e depois ele formata tipo uma partição lá dentro para você pôr teus arquivos.
tá? LVM nós usamos muito em servidores. Tipo assim, nós podemos fazer vários discos virar um. Não é RAID. Não é RAID. Eu vou dizer, vários discos viram um. Não é RAID. Pelo amor de Deus, não é RAID. E eu consigo fazer esse LVM. Eu vou explicar. Estou sendo simplista aqui no LVM. Vai ter um ponto do livro que eu vou explicar sobre LVM. Eu vou mostrar para você. Na verdade, você pode pegar o livro, avançar e ver que tá aí explicando sobre LVM com mais detalhes agora. Nem precisa de me esperar. Aqui é quando você usa LVM criptografado. Eu uso muito essa opção no meu computador pessoal, porque o disco ele é criptografado já no início. Isso não é útil para servidor, porque você teria que ir até o servidor e digitar a senha para descriptografar o disco, sempre que você liga a máquina. Não é criptografia do usuário, cara. Essa criptografia aqui é do disco. Utiliza um tal de LUKS, que é algo que eu vou explicar para vocês mais para frente. Está explicado as 3 formas e um formato manual que você poderia definir área de swap, entre outras coisas. Vamos usar essa opção. Primeira opção. Legal. E ele detectou para mim que eu tenho um disco em SDA. SDA, vocês viram na teoria de sistemas operacionais, todo dispositivo de entrada e saída, ele é um arquivo. Tipo, o seu disco é um arquivo. No sistema de arquivos, lógico. Porque o seu sistema de arquivos no mundo Linux, ele é virtual, ele não é real, ele está na memória RAM. É uma teoria muito louca que o Windows não tem. O que acontece? Então, ele achou esse tal de SDA, que é um arquivo. Nós vamos falar bastante disso no capítulo de arquivos, tá? Então, decora isso, porque lá na frente você vai relembrar disso. Poxa, lá eu escolhi esse tal de SDA. Ali, se você tivesse pendrive e outros discos, apareceria SDA, SDB. Se você tem aquelas memórias M2, apareceu, desculpa, uma palavra gigantesca. NM8, 40, 50, 80, 0, blá, 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 os trecão loucos assim, entendeu? E isso é complicado, cara. Eu achei que ficou muito mais complicado nas memórias M2 localizar na instalação. Vamos usar o padrão tudo na mesma árvore. Não vamos criar 2 árvores de arquivos. Isso aqui eu utilizo no modo avançado, tá? Quando eu separo o /home, que eu vou explicar aqui que é o /home, a importância dele, e eu criptografo ele sozinho à parte. Então o disco é criptografado e eu criptografo o /home ainda no meu computador pessoal. Mas aqui você pode utilizar essa opção. Para servidores você pode usar essa opção, não tem problema. Esse vídeo, ele vai ser utilizado no curso de Linux, no curso de servidores para Linux e no curso de hacking. Por isso que eu estou falando a questão de segurança, criptografia, entre outras coisas. Tudo bem? Então eu vou reutilizar esse vídeo em vários cursos, né? Então ele dá um sumário do que vai ser feito. Legal. Beleza, é isso que eu quero. Enter. Aí ele ainda me pergunta, tem certeza que é isso que você tem? Porque vai apagar tudo. Yes, sim, é isso mesmo que eu quero. E aí ele começa a fazer a instalação, né, que é desempacotar os arquivos básicos. Essa ISO provavelmente deve ser uns 300 MB, 400 MB. Vai trazer toda a base que eu preciso. Pô, passou o PER ali, você viram? Pô, o PER eu não quero não, cara. PER é porcaria. Brincadeira, base do sistema é PER ainda. PER foi uma das linguagens muito usadas no início. PER foi substituído por Python. Python arregaçou. Python tá arregaçando. Linux hoje, né, para um público mais moderno. Não para um público antigo como eu. Linux é C, C++. Eu vou ensinar você a programar C, C++ nesse curso aqui. Direto no Linux terminal. Ele é Bash. No caso do Debian é Dash, que é um Bash. Vamos colocar aqui um Bash. E Python. Acabou. Tá? Não tem o lance do PER. O PER é pra galera mais antiga, como eu, né? Legal. Aí ele tá falando que instalação mídia, tá? Se eu tenho algum arquivo extra, tipo
um disco extra, porque diz ele que isso aqui ele não tem todos os pacotes, né? Se eu tenho algum arquivo de instalação extra, eu falei que não. Nesse momento, ele vai me mandar para essa tela. Se eu falasse que sim, ele ia pedir ao outro CD de instalação que teria todos os arquivos. No caso, eu disse não. Então ele vai falar, então você vai se conectar com a internet para conseguir o resto. Porque o Debian não são só 300 MB. Legal. Então nós vamos nos conectar. Eu escolheria, eu falo para meus alunos, vamos escolher a Argentina, só para derrubar os servidores deles lá. Mas aí fica lento durante a aula, muito lento durante a aula, né? Então vamos escolher no Brasil mesmo. Mas ó, se é para fazer em larga escala, faz na Argentina. Desculpa aí, hermanos. Aí você escolhe aqui o Debian. E aí ele pergunta novamente, tu tem proxy? Muitas empresas têm proxy, muitas faculdades têm proxy. Isso não é comum na casa de uma pessoa comum. Então, se você tem proxy, você colocaria aqui o proxy. HTTP, 120, é um endereço da rede, né? 92, desculpa, o 92.168, alguma coisa. Porta, né? 3128. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Tem um capítulo só sobre isso. Tá lá na frente, lá na frente. Não tenho nada não. Enter. Deu um enter, tá? E foi pra frente. Cara, tome muito cuidado no enter aqui. Não sai dando enter não, tá? Tem um momento que se você der enter, você vai instalar pacote gráfico. E nós não queremos o pacote gráfico. Tá? Agora ele vai procurar, vai desempacotar os pacotes de conexão. Tá? Bom, isso aqui pode demorar um pouquinho. Aí tá desempacotando. O Debian 13, viu? O Debian, ele funciona assim. Ele tem essa instalação que virou clássico do mundo, chamado NetInst. Instala alguns pacotes, e aí ele vai chamar um tal de taskcell. E com o taskcell eu seleciono o que eu quero. Se eu quero participar, não quero participar de nada. Não quero participar de bingo, não quero participar de grupo, não quero nada. Não dá enter. Para aí. Barra de espaço você desabilita, barra de espaço você habilita. Ó, tá vendo? Para cima e para baixo você movimenta o cursor. Eu não quero nada gráfico, Debian gráfico, Gnome. Vai chegar, né, a uns 600 MB, 800 MB de consumo de memória. Vai chegar a uns 400 MB de consumo de memória. Tá? Não quero nada disso. Eu acho que é o Cinnamon, que é bem parecido com o Windows. Quero nada disso. Na minha máquina real, que eu utilizo aqui, no meu cotidiano. Quando eu uso Debian, eu utilizo XFCE. Mesmo tendo 64 GB de memória, utilizo o XFCE. Porque ele tem menos processamento. Então, o processamento ele é mais dedicado mesmo aos processos e não à minha tela gráfica. Eu tô cagando pra minha tela gráfica. Boa parte do meu dia eu trabalho inclusive no terminal, mesmo tendo um sistema operacional gráfico. E dá um enter. Tá? Ou seja, separa que eu não selecionei nada, esse cursor vermelho tá aí. Só tem um xizinho branco lá que eu deixei, que é o sistema de utilitários. Enter. Aí o taskcell agora ele vai buscar 111 pacotes na internet. Foi lá e buscou. É rápido, né? Aí agora ele tá desempacotando tudo, que é descomprimindo e fazendo a colocação no meu sistema de arquivos. Eu só tô com um core, tá? Eu só tô com um core dedicado a isso. No VirtualBox você consegue definir quantos core você quer, quanto de memória, tamanho de disco. É tudo virtual, então você pode construir. Agora é a hora que ele começa a fazer colocar e preparar o sistema. Ele vai começar a preparar o sistema. Ele já chegou no Groovy. Groovy é o sistema que eu vou explicar para vocês, é um bootloader, tá? Tem um capítulo para explicar sobre isso. É no final desse curso aqui, mais ou menos lá na aula, desculpa, no capítulo 14, 13, por ali. Ele está perguntando se eu quero instalar esse tal de bootloader, né? Sim, eu quero instalar esse bootloader. E eu quero que a instalação dele aponte
para o disco SDA que eu acabei de... Esse é o padrão. Ele vai subir, esse bootloader, vai contar até 5 segundos e vai entrar nesse disco. Eu poderia dar um Enter também, e aí ele vai entrar naquele disco. Aí ele disse, legal, detectando tudo. Detectando tudo, aí ele vai fazer um... vai rodar aí mais umas ferramentas internas dele para fechar a instalação. Vai limpar um monte de treco que ele deixa para trás. Normal. Intel Microcode AMD 64. Que meu processador, provavelmente a virtualização, vai desligar o CD-ROM e tudo mais. E aí ele fala, você deseja continuar e dar o reboot nessa máquina? Sim, vamos dar o reboot nessa máquina. Limpou tudo, tchau, entrou no sistema. Legal. Eu sou de uma época que você via tudo carregando. Esse aqui é o bootloader, né, o Grub. Eu vou ensinar vocês a configurar ele. Ele entrou automaticamente, eu não dei Enter. Se eu quisesse, eu poderia ter dado Enter e entrar direto. Legal. Parabéns. Você tem um Debian na mão. User Linux. Dá um Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dá um Enter. Legal. Então ele sempre tem esse banner de abertura, o mundo Debian, tá? Isso é antigo. E aí ele tem algumas observações, mas você encontra a versão dele atualizada. Nós vamos falar também sobre atualização, sobre instalação, sobre distribuição nova quando chega, o que nós fazemos, analisamos, como que puxamos a nova distribuição. Tudo isso que eu falei está devidamente documentado no texto também. Lógico que aqui eu falo um pouco mais, né? Porque o processo de instalação, eu prefiro explicar coisas para o aluno nesse procedimento do que ficar cortando ou acelerando, né? Que aí eu consigo explicar também, às vezes, um contexto histórico, uma observação mais assim, interessante ali que o cara pode contribuir. Muito do seu conhecimento é o que pessoas falaram para você e coisas que você leu ao longo de sua vida. Entende? Então sempre ouça. Eu aprendi isso ouvindo os mais velhos. Legal? Chegamos até aqui. Próximo vídeo, nós vamos continuar a explicar principalmente essa questão dos softwares básicos de instalação. Opa, eu dei um Enter aqui, cara. Deixa eu dar um Z aqui. Eu dei um Enter, sem querer, eu dei um Enter aqui. Instalação dos programas básicos. Porque nós temos aqui, né, um programinha que valida as práticas do aluno. E isso ajuda muito. Até mais. Tchau.